Hollow Knight é um jogo indie lendário por toda a experiência e diversão incrível que ele entrega para o jogador, sendo usado como referência por muitos desenvolvedores que estudam os conceitos técnicos do desenvolvimento de jogos. Mas existe um momento do jogo que para mim pode ser considerado o pior erro de balanceamento de dificuldade por parte dos desenvolvedores. E eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito desse detalhe. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e bora conhecer o pior erro de balanceamento no jogo Hollow Knight. Existe um conceito chamado equilíbrio entre desafio e recompensa, que todo desenvolvedor precisa aplicar em seus jogos, independente de ser um jogo indie, AAA, se é um jogo de luta, de navinha e principalmente os Metroidvanias. Todo jogo precisa ter um equilíbrio perfeito entre o desafio e a recompensa ao longo da gameplay. A base que faz um jogador se divertir jogando é superar os desafios apresentados pelo jogo e receber as recompensas por estes desafios concluídos. E quanto melhor um jogo faz isso, mais divertido ele se torna para o jogador. Em Mega Man X, por exemplo, passamos por toda a fase enfrentando e derrotando inimigos de diferentes tipos, para no fim vencermos o chefão e recebermos a sua preciosa habilidade. O fato de você ganhar a mesma habilidade que o chefe derrotado usava é uma baita recompensa para o jogador, e isso faz o jogo ser tão divertido, sem falar nas diversas outras recompensas que liberamos, como por exemplo novas habilidades e coletamos novas armaduras. Resumindo, você superou um grande desafio, mas recebeu também uma recompensa à altura. Imagine o quão frustrante seria para o jogador de Mega Man derrotar o chefe no fim da fase e não receber nada, ou apenas uma vida extra ou uma barra simples de energia. E é exatamente esse sentimento de frustração que você não quer despertar no seu jogador. Por isso, os desenvolvedores precisam balancear os desafios e recompensas ao longo do jogo. Então agora você entende o quão frustrante é a falta de recompensa em um jogo. Mas existe um outro problema que os desenvolvedores precisam lidar, que é o valor percebido da recompensa pelo jogador. Quanto mais comum uma recompensa é de se encontrar e receber, menos valor o jogador dará para essa recompensa. Ou seja, se toda hora você fica recompensando o jogador dentro da gameplay, isso acaba perdendo valor para ele. Um bom exemplo são as moedas que recebemos em Super Mario Bros. Eu aposto que se você tivesse que escolher entre coletar uma moeda ou um cogumelo, eu diria que 99% dos jogadores escolheriam pegar o cogumelo, porque ele é muito mais raro de se encontrar e muito mais útil dentro do jogo do que uma simples moeda. Logo, a moeda tem um valor extremamente baixo para o jogador, já que ele encontra ela em qualquer lugar, seja flutuando pela fase ou batendo a cabeça na maioria dos blocos pelo caminho. Então os desenvolvedores precisam encontrar formas de recompensar o jogador sempre que possível, mas sem fazer com que essas recompensas percam o valor percebido pelo jogador. Ele precisa se sentir feliz em receber aquilo, por mais simples que seja a recompensa. Uma solução excelente utilizada em Hollow Knight para recompensar o jogador e ainda manter o valor percebido das coisas é a variedade de recompensas criadas dentro do jogo. No jogo temos moedas, coletamos almas, recebemos diversas habilidades diferentes, diversas magias, artefatos raros, amuletos mágicos, máscaras para serem coletadas. Resumindo, existe uma variedade imensa de recompensas diferentes que o jogador pode encontrar ao longo do caminho, e isso impede que ele receba sempre a mesma coisa. Porém, o ponto crucial aqui não é só ter essa grande variedade de recompensas, mas fazer uma hierarquia de raridade nessas recompensas. As mais comuns são as moedas que recebemos ao derrotar inimigos e encontrar as minas e tesouros dispersos pelo cenário, e a alma que coletamos, ou seja, aquela energia que recebemos ao atacar os inimigos, também é uma recompensa comum dentro do mundo de Hollow Knight. Já as mais raras com certeza são as habilidades únicas que desbloqueamos, pois recebemos elas apenas uma vez dentro de todo o jogo. Então, com essa hierarquia de raridade estabelecida, é possível recompensar o jogador corriqueiramente e entregar recompensas de acordo com a dificuldade do desafio que ele superou. E esse balanceamento em Hollow Knight é a chave para a diversão que ele entrega. Você sempre é recompensado à altura do desafio que você superou, e isso instiga
instiga o jogador a encarar desafios cada vez maiores e recebendo em troca recompensas equivalentes, seja uma nova habilidade única ou com muitas moedas ou um amuleto raro, enfim. Hollow Knight fez com maestria esse balanceamento ao longo de todo o jogo. Porém, existe um lugar onde esse balanceamento ficou extremamente desproporcional e acabou até frustrando inúmeros jogadores. E na minha opinião, galera, esse lugar é o pior erro de balanceamento entre desafio e recompensa dentro do jogo de Hollow Knight. Só antes, galera, se você está curtindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixe um comentário ou comente somente Hollow Knight aqui embaixo, porque eu preciso demais dessa força de vocês para poder crescer aqui dentro do YouTube. Então é isso, valeu demais por essa força, galera. O temível caminho da dor. De longe, um dos piores desafios de plataforma do jogo. E quando excluímos os panteões, esse pode ser sim considerado o desafio mais pesado em Hollow Knight. Um lugar sem muitos inimigos, mas com muitos perigos como serras e espinhos mortais. O mais complicado desse caminho é que existe poucos atalhos dentro dele, e mesmo os atalhos são difíceis de acessar. Você não tem para onde correr, sua única escolha se quiser chegar até o fim é passar por literalmente cada espinho dentro do caminho da dor. O desafio desse lugar é que ele exige do jogador um controle absurdo, quase que perfeito sobre as habilidades do personagem para conseguir progredir. O jogador precisa combinar inúmeras habilidades diferentes e em alguns pontos no time perfeito para conseguir avançar. Usando e abusando de pulos duplos, dash e até mesmo o próprio ferrão feito primariamente para batalha, aqui você precisa demais da sua arma de ataque para conseguir se mover. Isso é impressionante. Um desafio insano que exige muita habilidade e domínio do jogador. Muitas pessoas realmente perdem horas para conseguir avançar nesse lugar e outras até desistem. E não bastando só isso, ainda no fim enfrentamos uma batalha de boss com não um, mas 2 chefes ao mesmo tempo. Ou seja, o jogador já chega ferrado do caminho da dor, com a vida miada e ainda precisa derrotar 2 chefes ao mesmo tempo. Até aí tudo bem, galera. Ter um desafio como este dentro do jogo não é um grande problema e está longe de ser um erro por parte dos desenvolvedores. Para mim, o real problema aqui nesse lugar foi a recompensa recebida pelo jogador. Esse sim foi um baita vacilo por parte dos desenvolvedores. Imagina se é a primeira vez que o jogador está jogando Hollow Knight e chega no caminho da dor e ele decide passar desse desafio sem olhar nada na internet, na pura raça, só para descobrir o que tem no final desse caminho. Depois de horas e horas morrendo, tentando e insistindo, ele finalmente passa o caminho da dor e recebe apenas uma cutscene de recompensa. Não, pera aí, sério mesmo? Quem não fica puto com uma recompensa dessas? E eu digo isso por experiência própria. A primeira vez que eu passei por esse caminho, pelo fato do jogo sempre me recompensar muito bem pelos desafios que eu superei, eu criei uma expectativa colossal de que receberia uma recompensa insana no fim do caminho da dor. Eu jurava que eu ia ganhar uma habilidade suprema que ia me tornar o deus inseto dentro do jogo, e a minha decepção ao ver uma cutscene foi descomunal. Literalmente eu senti como se tivesse perdido horas de gameplay à toa naquele lugar. E sim, galera, eu entendo que essa cutscene é importante para a lore do jogo, para a história em si, mas nem de longe isso é uma recompensa digna para o jogador e à altura do desafio que foi superado. Isso tanto do ponto de vista de jogador quanto de desenvolvedor. Chega a ser frustrante receber isso após tantos desafios. E na minha opinião, aqui eles erraram feio na recompensa entregue. O mínimo esperado era que nesse lugar o jogador recebesse uma das habilidades importantes dentro do jogo, por exemplo, o próprio Ferrão dos Sonhos, que é uma arma muito rara e muito útil dentro da gameplay. E eu tenho uma teoria pessoal que explica o que aconteceu aqui. Muitos de vocês já devem ter escutado aquela história de que tinha um upgrade do Ferrão dos Sonhos que foi removido de dentro do jogo. Esse upgrade do Ferrão dos Sonhos permitiria você entrar no mundo dos sonhos de todos os personagens dentro do jogo e conversar com eles ou até batalhar com alguns deles. E isso foi removido da versão final que veio pro jogo. Sim, no jogo a gente consegue usar o Ferrão dos Sonhos para acessar a mente dos personagens. Mas esse upgrade permitiria que a gente acessasse o mundo dos sonhos de
todos os personagens, independente se ele fosse um simples inseto que fica vagando dentro do jogo ou até mesmo aqueles boss colossais. E na versão final do jogo a gente consegue fazer isso apenas com os chefes que foram derrotados dentro do jogo, ou seja, alguns personagens específicos a gente consegue acessar o mundo dos sonhos e enfrentar eles lá dentro. E na minha opinião, eu acredito que esse upgrade talvez estivesse nesse lugar, estivesse no fim do caminho da dor. Mas como isso foi retirado do jogo, acabou que não deu tempo dos desenvolvedores mudar outra habilidade pra cá, uma vez que cada habilidade é desbloqueada no momento exato que ela precisa ser desbloqueada, e não tiveram tempo de criar algo tão importante pra colocar aqui, e acabou que ficou assim mesmo. E se esse fato for verdade, talvez isso justificaria essa desproporção encontrada no caminho da dor. E outro ponto aqui, galera, é que muitos podem dizer: ah, mas o Panteão dos Deuses é mais punitivo que isso. De fato sim, o Panteão dos Deuses é bem difícil, mas foi uma expansão adicionada posteriormente, e é um modo de jogo focado no desafio. Já o Caminho da Dor faz parte do jogo base, e acabou ficando desconexo com o restante do jogo com esse nível de dificuldade tão elevado, e principalmente sem recompensa no final. Se você quer aprender a criar os seus próprios jogos, eu deixei o link para os melhores cursos de desenvolvimento de jogos aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas é isso, galera, essa é a minha opinião e eu gostaria demais de saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Você acha que existe dentro do jogo algum outro lugar que tem esse desbalanceamento entre desafio e recompensa? Eu espero que tenham curtido o vídeo, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.